Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Hoje a gente vai dar uma olhada profunda na IBM. Uma gigante, né? Uma história assim, super longa, cheia de revoltosas, que basicamente ajudou a inventar a tecnologia que a gente usa hoje. Com certeza. É uma jornada fascinante. E para entender essa história, a gente mergulhou em várias fontes. Tem transcrição de anúncio antigo, sabe? Documentários sobre a inteligência artificial, história da computação, artigos sobre a empresa, inclusive aqui no Brasil. Muita coisa interessante. A ideia é essa. Como é que a IBM saiu lá das máquinas de calcular, relógio de ponto, para virar sinônimo de mainframe, depois entrou nos PCs e agora está aí falando de IA, computação quântica, é muita mudança. É uma capacidade de reinvenção notável, né? E tudo começa bem lá atrás, em 1911. Não como IBM ainda, mas como CTR, Computing Tabulating Recording Company. CTR, certo? Isso. Foi uma fusão de 4 empresas. Uma delas era a Tabulating Machine Company, do Herman Hollerith. Lembra dele? O cara da máquina de tabulação com cartão perfurado? Ah, sim, o gênio dos cartões perfurados. Exatamente. E a visão por trás da fusão do Charles Ranelagh Flint era justamente essa: juntar tecnologias diferentes para gerenciar a informação de negócios de um jeito mais eficiente. E essa máquina do Hollerith, a de tabulação, foi chave nesse começo, né? Li que o primeiro grande sucesso dela foi no Censo Americano de 1890. Foi um marco. Imagina, reduziu anos de trabalho manual para processar os dados do censo. Foi ali que o potencial ficou claro. E esses cartões perfurados, né, viraram o padrão da IBM por décadas. E aí entra uma figura central. Thomas J. Watson Sr. Ah, sim. Ele assume o comando da CTR e, em 1924, renomeia a empresa para International Business Machines, IBM. E ele não só mudou o nome, né? Ele mudou a empresa. Ouvi falar muito da cultura corporativa que ele criou. Totalmente. O Watson Sr. foi visionário nisso. Ele não só focou em expandir durante a Grande Depressão, o que já era ousado, mas ele investiu pesado nas pessoas. Criou uma cultura muito forte. Como assim? Olha, ele implementou coisas como contratação de pessoas com deficiência, que era raríssimo na época, semana de 40 horas, seguro de vida em grupo para funcionários, treinamento constante. Ele entendeu que o ativo era o pessoal. E o modelo de negócios também era diferente, né? O leasing. Sim, em vez de só vender as máquinas que eram caríssimas, a IBM alugava. Isso criava uma receita recorrente e, mais importante, um relacionamento contínuo com o cliente. Fidelização total. Era suporte, manutenção, atualização, um pacote completo. Inteligente. E essa expansão foi rápida, inclusive para fora dos Estados Unidos. Muito rápida. E olha que interessante, o Brasil foi a primeira filial fora dos Estados Unidos. Abriu em 1917, ainda como CTR. Sério? Antes mesmo de virar IBM? Exatamente. E já pegou um contrato grande logo de cara. O Censo Brasileiro de 1920 foi feito com máquinas deles. Caramba, a relação com o Brasil é antiga mesmo. Bom, pulando um pouco no tempo, a gente entra na era da computação de verdade. Claro que teve gente antes, né? Babbage, Ada Lovelace. Sim, os pioneiros conceituais. E depois os primeiros eletrônicos, como o ENIAC e a ideia crucial do programa armazenado, do von Neumann. A IBM não inventou o computador, mas ela popularizou, levou para as empresas. E um passo importante parece ter sido o IBM 1401, lançado em 1959. A gente tem aqui a transcrição de um anúncio da época. É muito legal ver como eles apresentavam isso. Ah, o 1401 foi um divisor de águas. Pode falar um pouco do anúncio? Claro. Eles chamavam de Sistema de Processamento de Dados de Propósito Geral. Foco em processamento balanceado. Descreviam as peças. A unidade central 1401, a leitora e perfuradora 1402 e a impressora 1403, que eles diziam ser um marco na impressão de alta velocidade. Exato. E, tecnicamente, o que isso significava? Era um sistema transistorizado, ou seja, estado sólido, bem mais confiável que as válvulas, tinha memória de núcleo magnético, com capacidade inicial de 1.400 a 4.000 posições de memória alfanumérica. E a impressora, a 1403.
Essa era famosa, imprimia 600 linhas por minuto, o que era incrível para a época, e tinha um avanço de papel super rápido, tipo 75 polegadas por segundo. E o custo era um diferencial. Quanto custava mais ou menos? O alvo era um aluguel de cerca de $2.500 por mês. Isso abriu as portas da computação para muitas empresas médias, não só os gigantes ou o governo. Era relativamente mais acessível. E o anúncio mostrava o que ele podia fazer, aplicações práticas. Sim, demonstravam, por exemplo, controle de estoque. Lia cartão, analisava, perfurava novos cartões, imprimia relatório, tudo integrado. E também faturamento, usando fitas magnéticas, as famosas unidades 729, para guardar dados de clientes, calcular totais, descontos, comissão, até checar limite de crédito. Bem completo já. E eles já valorizavam muitos testes. O anúncio fala de testes rigorosos, câmara anecoica para ruído, câmara climatológica para testar em condições extremas, mostra preocupação com a confiabilidade desde cedo e menciona o desenvolvimento junto com a World Trade Corporation, a divisão internacional da IBM. Legal. Tinha outros sistemas na época também, né? Sim. A IBM tinha o HAMAC 305, que foi o primeiro com armazenamento em disco magnético, permitindo acesso direto aos dados, o processamento inline, e o sistema 357 para coleta de dados direto da fábrica. O 1401 meio que complementava isso. E qual foi o impacto real do 1401? Ele pegou mesmo? Pegou demais. Tem histórias ótimas da comemoração de 50 anos dele. Dizem que era super fácil de instalar e muito confiável. Tipo, ligava e esquecia. Simplesmente ficava lá e rodava. Teve gente que brincou que a única reclamação era não ter sido lançado 5 anos antes. Deve ter sido um alívio para muita gente. E a concorrência? Começou a aparecer. A Honeywell lançou o H200, que vinha com um programa chamado Liberator, para rodar programas do 1401. A IBM respondeu rápido, expandindo a família 1400 com modelos mais potentes, como o 1410, 1440, 1460. Mas o próximo grande passo foi ainda maior, né? Ah, sim. O System 360, em 1964. Esse sim foi uma aposta gigantesca da IBM. O que ele tinha de tão especial? Foi a primeira família de computadores realmente compatível. Quer dizer, você podia comprar um modelo menor e, conforme sua empresa crescesse, passar para um modelo maior da mesma família e rodar os mesmos programas, usar os mesmos periféricos. Isso mudou tudo. Criou um ecossistema e estabeleceu padrões que dominaram o mercado de mainframes por décadas. E, nesse meio tempo, a IBM continuou inovando em outras áreas também, certo? Com certeza. O primeiro disco rígido comercial, o HAMAC, que mencionei, é de 1956. Parecia 2 geladeiras e armazenava uns 5 megabytes. Depois veio a fita magnética em cartucho em 69, o disquete em 71, que revolucionou o armazenamento portátil, e até o código de barras UPC, aquele que a gente vê em todo o produto hoje, teve participação da IBM no desenvolvimento do padrão. Uau, quanta coisa! Aí chegamos nos anos 80 e a revolução dos computadores pessoais. A IBM demorou um pouco para entrar nessa, né? Demorou, mas quando entrou em 1981 com o IBM PC, o impacto foi enorme. Foi um projeto meio que secreto, fora da estrutura normal da IBM, lá em Boca Raton, na Flórida, projeto Chess, liderado pelo Don Estridge. Tinham só 1 ano para entregar. 1 ano. Que pressão! Pois é, e para conseguir essa velocidade, eles tomaram uma decisão que mudou a história. Terceirizar componentes-chave, inclusive o sistema operacional. E aí entra a Microsoft. Exatamente. Foram conversar com uma pequena empresa chamada Microsoft, do Bill Gates, para licenciar um sistema operacional. Acabou sendo o PC-DOS, que a Microsoft também podia vender para outros como MS-DOS. E essa foi a jogada que, bom, criou um concorrente gigante para a IBM no futuro, né? Foi uma faca de 2 gumes, né? A IBM achou que o diferencial seria o hardware, a marca, a arquitetura aberta que eles escolheram para estimular o mercado. Só que essa arquitetura aberta permitiu que outras empresas, tipo a Compaq, fizessem engenharia reversa e criassem os clones do IBM PC. E esses clones rodavam o MS-DOS da Microsoft. Isso. Então, a IBM ajudou a criar e legitimar o mercado de PCs, mas acabou perdendo o controle do padrão de software para a Microsoft e viu a competição de hardware explodir. Uma decisão com consequências enormes. Falando em tecnologia de ponta,
A IBM também tem um pé fincado na inteligência artificial há muito tempo. Desde os primórdios, na verdade. Já em 1956, o Arthur Samuel criou um programa de jogar damas que aprendia com os próprios erros, um marco do aprendizado de máquina. E o mais famoso, claro, foi o Deep Blue. Sim, o supercomputador que venceu o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov em 1997. Aquilo foi um evento midiático global. Mostrou para o mundo o poder da computação aplicada a um desafio intelectual complexo. E mais recentemente, veio o Watson. O Watson ficou famoso por vencer no Jeopardy! Aquele programa de perguntas e respostas super difícil. Mas o interessante é o que veio depois. A IBM aplicou a tecnologia Watson em várias áreas. Como o quê, por exemplo? Na área médica, por exemplo, as fontes citam o uso em descoberta de novos medicamentos, analisando montanhas de artigos científicos, e também na análise de dados de pacientes com Parkinson. Tem uma pesquisa em Toronto mencionada para identificar padrões e ajudar no tratamento. Além do Watson, tem mais coisa em IA? Tem o Project Debater, uma IA que consegue construir argumentos a favor e contra sobre temas complexos, processando milhões de artigos de notícias e estudos para formar uma linha de raciocínio e debater com humanos. É bem impressionante. E as aplicações mais atuais de IA que as fontes mencionam? Carros autônomos? Sim, veículos autônomos são um campo onde a IA é crucial. Mas também tecnologia assistiva. Tem o exemplo do Wayband, uma pulseira que ajuda pessoas cegas a navegar usando sensores e IA. Mas nem tudo são flores, né? A questão do reconhecimento facial também aparece. Sim, e é um ponto crítico. O material do Discovery Brasil, por exemplo, levanta preocupações éticas importantes. Fala do uso dessa tecnologia para vigilância em massa, controle social, como acontece na China, e menciona empresas como a Faceception, que alegam poder determinar personalidade ou intenções a partir de traços faciais. O que é bem controverso, para dizer o mínimo. Muito controverso. Levanta um debate fundamental sobre privacidade, viés algorítmico e os limites éticos do uso da IA. É uma discussão que está longe de acabar. Com certeza. Agora, apesar de toda essa inovação constante, a IBM também enfrentou momentos bem difíceis, né? Quase quebrou. Sim, nos anos 80 e principalmente no início dos 90, a IBM entrou numa crise profunda. O gigantismo, a burocracia, a dificuldade de se adaptar à velocidade do mercado de PCs e software, ela perdeu muito terreno para concorrentes mais ágeis. E como ela saiu dessa? Com uma reestruturação muito forte sob o comando do Lou Gerstner. Ele veio de fora da IBM e mudou o foco da empresa. Pararam de brigar tanto internamente e começaram a focar mais em serviços, em soluções integradas para os clientes, e tomaram decisões difíceis. Tipo vender a divisão de PCs? Exato. Em 2005, venderam a divisão de PCs para a Lenovo. Foi um choque para muita gente, mas marcou essa virada. Sair do hardware de commodity e focar em software, consultoria, serviços de alto valor agregado. E mais recentemente, as apostas são em quê? Nuvem. IA. Isso. A aposta atual é forte em nuvem híbrida, aquela mistura de nuvem pública com privada, e inteligência artificial. A compra da Red Hat por 34 bilhões de dólares em 2019 foi um movimento chave para fortalecer a posição em nuvem híbrida e software open source. 34 bilhões? É muito dinheiro. Uma das maiores aquisições de tecnologia da história, e continuam investindo pesado em IA, com o Watson e outras plataformas, e também em computação quântica, com o Q-System One, um dos primeiros computadores quânticos comerciais. E teve aquela divisão recente da empresa também, né? Sim, em 2020, eles separaram a parte de serviços de infraestrutura gerenciada, que cuidava mais dos sistemas legados dos clientes, numa nova empresa chamada Kyndryl. A ideia foi deixar a nova IBM mais leve e focada nessas áreas de maior crescimento, IA, nuvem híbrida e quântica. Faz sentido. E voltando um pouco para o Brasil, além dessa história longa desde 1917, como está a IBM por aqui mais recentemente? As fontes falam algo? Falam, sim.
O Brasil continua sendo um centro global de serviços importante para a IBM, com muita gente trabalhando aqui para atender clientes do mundo todo. Mas nem tudo são notícias boas, pelo que entendi. Uma das fontes, PDF, aponta alguns desafios e controvérsias recentes aqui no Brasil. É preciso abordar isso com cuidado, né? São alegações e disputas. Que tipo de coisa? Olha, houve uma controvérsia sobre suposta discriminação racial num processo seletivo em Minas Gerais que gerou bastante repercussão. Também uma disputa sindical longa sobre o enquadramento correto dos funcionários, se são da categoria de TI ou de comerciários, o que implica em salários e benefícios diferentes. Entendi. E mais alguma coisa? Sim, mencionam investigações do Ministério Público do Trabalho sobre condições de trabalho e a empresa apareceu em alguns rankings como um dos piores lugares para trabalhar no setor de TI, segundo avaliações de funcionários em plataformas online. Teve até um incidente que ficou famoso da distribuição de bolinhas anti-estresse que foi mal recebido internamente. Nossa, parece um cenário complicado. E além disso, a fonte também menciona questões fiscais relevantes com um potencial de centenas de milhões de dólares em disputas tributárias no Brasil. Mostra que gerenciar uma operação global tão grande tem dessas complexidades, né? Afeta a reputação local, as relações trabalhistas. Com certeza. Bom, deu para ver que a jornada da IBM é, longa, cheia de altos e baixos. Da tabulação ao quântico, uma capacidade incrível de se reinventar, mas também com desafios estratégicos e operacionais enormes pelo caminho. Exatamente. É uma história de pioneirismo, de domínio de mercado em certas eras, mas também de crises, de decisões difíceis e de uma busca constante por relevância num mercado que não para de mudar. E agora com essa divisão recente, com a IBM focada em IA, nuvem quântica e a Kyndryl cuidando do legado. Qual será o próximo capítulo? Essa é a grande questão, né? A competição hoje é brutal, com gigantes como Microsoft, Amazon, Google dominando a nuvem e muitas startups inovando em IA. Será que a IBM consegue mais uma vez liderar a próxima onda tecnológica como fez no passado? Ou o peso do seu legado, da sua estrutura, vai dificultar essa agilidade que o mercado exige hoje? É uma pergunta que fica em aberto.